Então, nessa noite, Deus nos traz uma mensagem. Nós vamos falar do perigo da idolatria. Irmãos, quero que os irmãos abram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios 10, verso 14. A idolatria e o culto de demônios. Está escrito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Deus Santo e Deus Verdadeiro, nós estamos aqui hoje, Senhor, reunidos na Tua santa, gloriosa e bendita presença. Pai, necessitamos, ó Senhor, urgentemente da Tua presença aqui conosco. Precisamos que o Senhor fale através da Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Pai amado, traga para nós a revelação do Espírito Santo a respeito desta mensagem, a qual o Senhor traz para cada um de nós esta noite. Senhor meu Deus, que neste momento, Pai, o Senhor tome a boca deste miserável servo que vos fala, use-o conforme a Tua vontade e o Teu querer, para trazer a mensagem ao Teu povo, Senhor. Que neste momento o Senhor cresça e que Ele diminua, Pai. Somente o Senhor venha obter glória, honra, louvor e adoração neste lugar. E assim nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós queremos falar a respeito da idolatria. Irmãos, a idolatria, ela é um pecado bem antigo, é um pecado bastante antigo. Nós vemos, irmãos, o pecado da idolatria lá no início da história, quando Deus, Ele tira o seu povo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Deus, Ele tira o seu povo do Egito, o povo que estava escravizado naquele local, o povo que estava ali servindo a Faraó. Deus ali, através de Moisés, liberta o povo. Deus, Ele faz obras maravilhosas, irmãos, à vista das pessoas. Deus, Ele abriu o mar vermelho para que o povo, o seu povo, o povo a qual Ele escolheu, passasse, né? E ali Deus, Ele leva o povo até a terra prometida. E nós vemos que quando Deus, Ele ordena a Moisés para que Moisés subisse ao Monte Sinai para receber as ordenanças, os mandamentos, o povo, irmãos, ele se desvia, o povo, ele se corrompe. A Bíblia diz que o povo, ele pega todo o ouro que ele trouxe do Egito, eles derretem aquele ouro e eles constroem ali um bezerro de ouro para adorar. Moisés, lá no monte, lá em cima, quando estava recebendo os mandamentos de Deus, Deus já avisa Moisés que o povo lá embaixo já havia se desviado. Então, irmãos, a idolatria é algo que afasta a pessoa da presença de Deus.
A palavra idolatria, ela significa culto que se presta a ídolos, ou excesso de amor, admiração exagerada por alguma coisa ou alguém. Isso é o significado da idolatria. E nós vamos ver que a idolatria não é somente uma pessoa se curvar diante de uma imagem de escultura. A idolatria, ela engloba muitas outras coisas. Mas nós vemos que o que mais está presente hoje no nosso país, irmãos, é a idolatria. Nós passamos aqui uma semana onde milhares de pessoas, milhões de pessoas ali, irmãos, se curvando diante de uma imagem de escultura que não tem valor nenhum, que não serve para nada. Porque nós sabemos que o nosso Deus, irmãos, quando nós vemos aquela passagem da mulher samaritana, Jesus estava ali diante dela no poço de Jacó para beber água. Aquela mulher, ela faz uma pergunta para o Senhor: Jesus, nós devemos adorar a Deus aonde? Os israelitas adoram a Deus no templo, nós samaritanos adoramos a Deus no monte. E aonde Deus deve ser adorado? E Jesus fala para ela: mulher, chegou a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É dessa maneira que nós devemos, irmãos, cultuar a Deus e adorar a Deus, em espírito e em verdade. E nós vemos, irmãos, dos mandamentos que Deus deu ao seu servo Moisés. Abra lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 1. Êxodo capítulo 20, versículo de número 1, diz a palavra do Senhor: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha, nós vemos aqui o mandamento claro de Deus, irmãos, aonde Deus está dizendo que não era para que o povo buscasse outros deuses, não era para que o povo fizesse imagem de escultura. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus abomina, é imagem de escultura. Deus, ele detesta imagem de escultura. Então nós vemos um mandamento claro de Deus, irmãos, para que os povos de todas as tribos, línguas e nações não viessem a se curvar diante de outro Deus a não ser o Senhor, que não viesse a construir imagem de escultura para se encurvar diante daquela imagem, para se adorar aquela imagem, porque só há um Deus, só há o Senhor para ser adorado. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, o Senhor também, ele diz na sua palavra, Deuteronômio capítulo de número 7, versículo 25 e 26, olha o que está escrito: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Olha o verso 26: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela é, e todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que nós não devemos, irmãos, cobiçar nem
a prata e o ouro das imagens de escultura. Por quê? Porque são abominação para o Senhor. Nós vemos aqui claramente que Deus, ele abomina, irmãos, ídolos, imagens de escultura. No versículo 26 nós vemos aqui uma ordem expressa de Deus, que não é para colocar na nossa casa imagem de escultura, porque é abominação e é maldito. A palavra anátema significa aquilo que é maldito. Isso é maldição. A pessoa que coloca uma imagem dentro do seu lar, da sua casa, ele está trazendo para si maldição, porque diante de Deus é algo maldito. Então nós vemos aqui claramente que nós devemos, assim, porque Deus está dizendo que nós devemos detestar esse tipo de coisa. Não é que nós cristãos abominamos a imagem de escultura porque nós queremos, é um mandamento de Deus, porque Deus não aceita, irmãos, que uma pessoa se curve diante de um ídolo, porque somente há um Deus a ser adorado, e este Deus é o Senhor. Deus está dizendo, irmãos, que isso traz maldição na vida das pessoas, e nós vemos que isso aqui é um mandamento, é algo que Deus deixou para nós, porque só há um Deus e só há um Senhor, irmãos. E quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos um Brasil que criou para si uma intermediária, uma padroeira, e isso, irmãos, isso é abominável diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É por isso que a nossa nação está tão caída, tão depravada, porque o Deus que a nação brasileira está adorando não é o Deus verdadeiro, o Deus que é Espírito em verdade. E isso é algo, irmãos, que nós devemos abandonar, e nós devemos pregar esta mensagem para abrir os olhos das pessoas, porque o pecado da idolatria, irmãos, é algo que é detestável aos olhos de Deus, abominável aos olhos de Deus. Deus, ele detesta, irmãos, quando uma pessoa se curva diante de um ídolo, diante de uma imagem inútil, irmãos, para buscar ali uma oração, uma reza, um pedido, sendo que nós temos o nosso Deus que está sobre os céus e controla e governa toda a terra. Nós vemos também em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15, vamos ler. Tem várias passagens aqui, aonde nós vemos aqui um mandamento expresso de Deus, irmãos, com relação a esse tipo de coisa. Deuteronômio 27, verso 15, está escrito assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Olha aí, maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura, pois é abominação para o Senhor nosso Deus, né? E colocar aquela imagem num lugar para que o povo vá até aquela imagem, né? Buscando ali um pedido, buscando ali uma oração ali. Então, isso é algo, irmãos, que é detestável diante do Senhor. Em Isaías, abra lá em Isaías 42, versículo de número 5. Isaías 42, versículo de número 5. Está escrito assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere e os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome.
A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha só o que Deus está dizendo. Deus, Ele é o único Senhor que governa toda a terra, que dá respiração a todos os povos, que dá espírito aos que habitam nela, e Ele não dará a glória que deve ser dada ao Senhor, a nenhum outro, e principalmente a imagens de escultura. Nós vemos aqui, claramente aqui, irmãos, o mandamento de Deus aqui, aonde Deus está dizendo que Ele não divide a glória dele com ninguém. Não existe outra pessoa, irmãos, que possa fazer algo por nós, é somente o Senhor, o nosso Deus. Em Isaías 45, mais para frente, no verso 20, está escrito assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há outro fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos dos termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só, você vendo o que Deus está dizendo aqui? Nós devemos o quê? Escapar dessas nações, porque essas nações que pegam as suas imagens e vão em procissão, elas não sabem nada, elas estão cegas ali diante daquilo que elas estão fazendo, eles não têm conhecimento ali, através ali daquilo que eles estão praticando, né? Porque há somente um Deus, e Deus está dizendo que esse tipo de ídolo, ele não tem poder de fazer nada, ele não pode salvar, ele não pode curar, ele não pode resolver problema algum daquela pessoa que vai até ele. Nós vemos também, irmãos, no Salmo 115, nós vemos também aqui uma passagem aqui no Salmo de número 115, versículo de número 4, está escrito assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Então nós vemos aqui, irmãos, que o ídolo, ele não pode nada, uma imagem de escultura, ele não tem poder nenhum. Mas talvez você que está ouvindo, você vá fazer esta pergunta: ah, mas pastor, mas eu já fiquei sabendo de pessoas que receberam graças quando vão buscar essa imagem. Nós vamos entrar nesta parte e nós vamos ver que aquilo que está por trás daquela imagem de escultura, daquele pedaço de pau, daquele pedaço de barro, quem está por trás daquilo, irmãos, é o próprio diabo, é Satanás que está por trás daquilo. Nós vemos lá, irmãos, em 1 Coríntios, irmãos, que o culto à idolatria é culto de demônios, são os demônios, irmãos. Paulo, ele fala claramente que são os demônios que estão por trás daqueles ídolos. Por quê? O que o diabo ele quer? Ele quer receber adoração. Você se lembra quando Jesus estava lá sendo tentado no deserto? E o diabo falou para ele: Jesus, basta você se prostrar diante de mim, eu darei tudo para você. Ele quer receber adoração, e adoração nós devemos dar somente a Deus. E Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás.
Então os demônios, eles querem trazer adoração para si. Nós vemos aqui Paulo dizendo: fujam, meus amados, da idolatria. Fujam da idolatria. Eu digo que o ídolo é alguma coisa. O ídolo é alguma coisa? O ídolo não é nada. Aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Olha aí, é os demônios, é o diabo que está por trás, irmãos, daquela imagem de escultura. E nós sabemos, irmãos, que o diabo, ele tem poder também de operar sinais e maravilhas. O diabo, ele tem o poder, irmãos, de operar cura na vida das pessoas, irmãos, com o intuito de enganar. Nós já vimos esse tipo de coisa. E nós, irmãos, devemos fugir desse tipo de coisa, irmãos, porque é algo, irmãos, que traz ali, repúdio aos olhos do Senhor. Deus, ele detesta a idolatria, irmãos. Deus, ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo para salvar o mundo dos seus pecados, para salvar todos os pecadores, Nós vemos no verso 17 lá de João, que aquele que crê em Jesus Cristo, ele não é julgado, mas quem não crê, ele já está julgado diante de Deus. O simples fato de uma pessoa não crer em Jesus, irmãos, ela já se torna ali réu de juízo diante de Deus. Agora imagine uma pessoa que, além de não crer em Cristo, ela coloca a sua confiança ali numa imagem de escultura. Isso, irmãos, é algo abominável, algo detestável diante do Senhor. Nós vemos também, irmãos, em Jeremias capítulo 44, nós vemos aqui em Jeremias capítulo 44, nós vamos ver aqui, irmãos, que desde aquela época já se faziam, cultos ali, eram direcionadas ali, orações ali a deuses, com D minúsculo ali, deuses, criados ali pelos homens. Isaías 44, versículo 16, está escrito assim: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhes libações, como nós e os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Olha só, desde aquela época eles criaram ali um culto, a Rainha dos Céus, e é isso hoje que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão pegando, irmãos, a mãe de Jesus, Maria, porque Maria, irmãos, ela foi uma serva do Senhor. Maria, ela foi uma mulher bem-aventurada. Ela foi uma mulher que foi um instrumento de Deus, para que Deus, ele viesse a se encarnar neste mundo, para que Jesus viesse a nascer como um ser humano. Uma mulher, irmãos, que foi fiel a Deus. E esta mulher, irmãos, Maria, ela não tem culpa do que as pessoas estão fazendo com o nome dela hoje. Nós devemos ter respeito por Maria como uma serva de Deus, uma serva ali que serviu a Deus ali, irmãos, de uma maneira fiel. Mas as pessoas hoje, elas querem ali distorcer a figura de Maria, colocando ela como uma intermediária ali, como uma pessoa que pudesse ali interceder por nós. E nós sabemos que só há uma pessoa que possa interceder por nós, e esta pessoa é Jesus Cristo. Todas as pessoas, irmãos, inclusive Maria, ela necessitou ali do sacrifício ali de Jesus na cruz para receber a sua salvação. Até mesmo Maria precisou ali, porque Deus, a palavra de Deus diz assim, que Deus enviou o seu Filho
o seu Filho ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Então, Maria também, ela necessitou da salvação ali de Jesus Cristo, como uma serva de Deus ali. E hoje as pessoas, elas querem trazer adoração para Maria, principalmente a igreja católica, ela quer trazer adoração para Maria, mas isso é algo, irmãos, que é contra a palavra de Deus. Você não vai encontrar, irmãos, em nenhum lugar da Escritura, um versículo ordenando as pessoas ali a oferecerem orações a Maria, a oferecerem ali a sua confiança da sua vida a Maria. Nós devemos confiar no Senhor, é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser buscado. E as pessoas hoje, elas estão oferecendo a este culto como na época de Jeremias, porque Maria hoje ela é colocada na boca das pessoas como a rainha dos céus, mas a palavra de Deus diz assim, que ninguém desceu do céu a não ser aquele que estava no céu, que é Jesus Cristo. Ninguém desceu do céu, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E Maria, assim como todos os outros servos, Pedro, João Batista, Paulo, tantos outros, estão no paraíso hoje, aguardando a volta do Filho do Homem, Jesus Cristo, e onde serão ali ressuscitados ali no último dia, para receber ali a sua salvação. Então, nós vemos, irmãos, que hoje as pessoas, elas estão ali indo, servindo cegamente ali, irmãos, uma imagem de escultura, aonde é colocado ali o nome de Maria, né? Nós vemos que isso, irmãos, é contra a palavra de Deus, é contrário com aquilo que Deus ensinou na sua palavra. Respeitamos Maria sim, como uma serva de Deus, agora somente isso. Agora, querer direcionar adoração, oração a Maria, você não vai encontrar sustentação na palavra de Deus para essa prática. Isso é completamente criado pela mente corrompida dos homens, né, que estão ali cegos de entendimento com relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós sabemos que só há um caminho. Jesus Cristo disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao meu Pai senão por mim. É somente Jesus, irmãos, é através de Jesus Cristo que nós conseguiremos ali acesso ao Pai, seremos justificados diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vemos que esta prática, irmãos, é uma prática contrária à Escritura, é uma prática contrária à verdade e à palavra de Deus. E a nossa nação é uma nação idólatra, a nossa nação é uma nação que está desviada dos caminhos do Senhor. Quando você olha aquelas pessoas, irmãos, na Via Dutra, indo em direção à cidade de Aparecida, você vê ali pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas, irmãos, que estão ali sem entendimento, indo lá, irmãos, porque a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que o ídolo não é nada, é algo, irmãos, que é inútil. E nós sabemos, irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que o culto que é direcionado ao ídolo é direcionado aos demônios. Então é isso que as pessoas estão oferecendo, culto, irmãos, aos demônios. E o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele quer trazer adoração para si, quer receber adoração, irmãos, porque foi isso que ele fez lá no céu. Ele corrompeu a terça parte dos anjos para trazer adoração para si. Ele queria ser semelhante a Deus, e é isso hoje que as pessoas estão fazendo. E aqueles homens, irmãos, que são responsáveis ali, aqueles religiosos, aqueles cardeais, aqueles papas, aqueles bispos ali, aqueles padres que conhecem a verdade, irmãos, mas não estão pregando a verdade ao povo, são guias cegos, e essa multidão de pessoas estão seguindo essas pessoas, estão seguindo esses guias cegos, e nós sabemos que o destino, irmãos, de um cego, quando guia outro cego, é cair num buraco, é cair e ser condenado. Está lá em João, capítulo de número Mateus capítulo 15, verso 14, está lá, o guia desse povo são guias cegos. Então nós devemos, irmãos, tomar cuidado com esse tipo de prática e pregar o Evangelho às pessoas.
anunciar a palavra de Deus às pessoas. E agora, quando nós olhamos, irmãos, nós vemos a figura, da Igreja Católica Romana, que se desviou da verdade, que se desviou dos caminhos, porque a Igreja Católica, na sua história, ela nem sempre foi uma igreja ali que cultuava ali imagens de escultura. No início da igreja era uma igreja séria, mas a partir ali do século, dos séculos que foram se passando, a igreja, ela se desviou e ela se distanciou totalmente ali da palavra de Deus, do Evangelho. Tanto é que é por causa disso que nós temos ali a reforma protestante, que Martinho Lutero, que era um monge, que era um homem que estava ali infiltrado dentro da igreja católica, Deus ali conseguiu abrir os olhos dele para que ele saísse ali daquela escuridão, daquelas trevas, daquela ignorância, e para que ele viesse ali a instituir o verdadeiro culto ao Senhor, o verdadeiro culto a Deus. Então, essa, irmãos, é a primeira parte que nós vemos aqui da idolatria. Mas nós vemos hoje, irmãos, na igreja evangélica também, a prática da idolatria na maioria das igrejas evangélicas. E a principal, irmãos, idolatria que a igreja evangélica hoje está praticando é o culto a Mamon. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 6, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunte tesouro no céu, onde não há traça, não há ferrugem e não há ladrão. Não se pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, as riquezas. Então isso é um tipo, irmão, de coisa que nós vemos, irmãos, claramente hoje, esse tipo da idolatria dentro da igreja evangélica, o amor ao dinheiro. Nós vemos, irmãos, na televisão, claramente ali, o culto sendo direcionado ali, em busca de riqueza, em busca de dinheiro, e nós vemos que isso é contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Em Colossenses capítulo 3, verso de número 5, está escrito, olha: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha aqui, a palavra de Deus está dizendo que a avareza é idolatria, é como o pecado de idolatria. Então nós vemos que o culto direcionado à teologia da prosperidade é um culto idólatra, onde as pessoas vão à igreja somente para buscar riqueza, dinheiro, e Deus está sendo deixado de lado. Então nós vemos, irmãos, de uma maneira clara isso, que nós não podemos, irmãos, deixar que esse tipo de coisa aconteça conosco. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias com insuspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando-se que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é em grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns já se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Está vendo? É algo que está se cumprindo. O dinheiro, ele corrompe a pessoa. Por isso que o dinheiro, ela é a raiz de todos os males, porque o dinheiro corrompe, meu irmão.
Nós vemos, irmãos, exemplo de pastores aí, pessoas que eram fiéis à palavra de Deus, hoje estão corrompidos. Nós vemos exemplo de homens de Deus que outrora eram pessoas fiéis ali à pregação do evangelho, hoje já aderiram ali à teologia da prosperidade. Por quê? Porque foram corrompidos. A palavra de Deus está dizendo que nesta cobiça alguns já se desviaram e já se transpassaram a si mesmos com muitas dores, com muito sofrimento. Então isso, irmãos, é algo que tem acontecido hoje, infelizmente, dentro da igreja evangélica também. E nós vemos também, irmãos, idolatria na igreja evangélica com relação a objetos ungidos. Nós vemos ali pessoas distribuindo ali aos irmãos rosas, fronhas, travesseiros. Outro dia eu vi um camarada na internet com um martelinho da vitória, e ele dizia que aonde ele chegava ele batia o martelo e ele decretava a vitória dele. Isso é algo, irmãos, que é idolatria, é culto a objetos, é você deixar de confiar no Deus que é Espírito em verdade, para você confiar num objeto, que um objeto vai abençoar a sua vida, abençoar o seu lar. E nós vemos, irmão, essas práticas hoje estão presentes dentro da igreja evangélica, na grande maioria aqui no Brasil, né? Objetos ungidos, rosa ungida e tantos outros objetos ali que estão sendo ali oferecidos ali às pessoas ali como um sinal de bênção ali, como um sinal, né, de que Deus está ali aprovando aquela prática. Mas nós vemos que isso é idolatria. Então nós vemos, irmãos, nós vemos a idolatria, né, a princípio, né, na igreja católica romana. Agora nós vemos idolatria na igreja evangélica brasileira também, e nós devemos fugir disso. E agora nós vamos ver, irmãos, o terceiro tipo da idolatria, e essa é a mais terrível de todas. Essa é a mais terrível de todas, e nós devemos tomar cuidado com isso. Isso está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Esse aqui também é um tipo de idolatria. Ezequiel, capítulo 14, verso de número 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha para cá, irmãos. Ezequiel, ele estava diante dos pastores, dos anciãos de Israel. Nós não vemos aqui, irmãos, imagem de escultura sendo adorada. Deus está dizendo aqui que estes homens, eles tinham ídolos dentro do seu coração. Nós devemos, irmãos, tomar cuidado com relação a isso, criar ídolos dentro do nosso coração. O que é isso? É você colocar algo de importância na sua vida dentro do seu coração, no lugar que deve ser do Senhor, de Deus, porque Deus, ele deve estar em primeiro lugar dentro do nosso coração. A idolatria, ela se inicia dentro do coração do homem. Quando o homem ele deixa de buscar a Deus Todo-Poderoso, de adorar a Deus, de amar a Deus, e passa a amar outros tipos de coisas, passa a amar ali, por exemplo, ali o seu trabalho, passa a amar ali, por exemplo, ali a sua casa, o seu carro, no lugar que deve ser do Senhor. E esses homens aqui, esses anciãos de Israel, eles estavam com ídolos dentro dos seus próprios corações. Isso é algo que Deus estava vendo, Deus estava contemplando ali,
que aqueles homens, aquilo que estava dentro do coração deles não era o Senhor, era algo ali, alguma coisa que estava sendo colocada ali em primeiro lugar diante de Deus. E isso também é idolatria, porque nós sabemos que somente o Senhor nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Por isso que Jesus Cristo disse, está lá em Mateus 26, o povo preocupado, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, e Jesus fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele deve ser adorado em primeiro lugar dentro do nosso coração, e nós devemos, irmãos, lutar contra isso. Uma admiração que nós temos por uma pessoa, nós devemos tomar cuidado, porque isso também é idolatria. Você vê isso nos shows gospel, as pessoas ali, aquela multidão alvoroçada por causa daquela pessoa, isso é idolatria. Nós sabemos que somente Deus deve ser adorado. Então nós devemos tomar cuidado, porque a idolatria é algo, irmãos, que é abominável diante do Senhor, é algo detestável diante de Deus. E nós sabemos que os idólatras, irmãos, eles não terão parte no reino dos céus. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, a lista das pessoas ali que não herdarão o reino de Deus, e os idólatras não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, é um dos pecados, irmãos, que vai levar muita gente ao inferno. Muita gente naquele dia, quando estiver diante do trono do julgamento, pessoas ali que não bebiam, pessoas que não roubavam, pessoas que não matavam, pessoas que até mesmo ali viviam uma vida aparentemente piedosa, mas quando chegarem diante de Deus lá, Jesus vai condenar eles, porque é um idólatra e vai ser condenado. Lá em Apocalipse 21:8 está escrito o destino daqueles que são idólatras. Está escrito assim: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É isso o destino, irmãos, das pessoas que praticam esse pecado, idolatria. Naquele dia do julgamento, vai ter ali senhorinhas ali, pessoas ali que viviam a vida piedosa, pessoas que não viveram ali uma vida aparentemente ali sem qualquer erro, mas serão condenadas por causa do pecado da idolatria, porque deixaram de confiar em Jesus, porque deixaram de amar Deus e colocaram ali a sua confiança, a sua adoração em outra coisa. Isso é um pecado que vai condenar, que vai mandar, irmãos, muita gente ao inferno. É esse tipo de prática. No versículo de número 15 do capítulo 22 de Apocalipse, está escrito assim, ó: ficarão de fora da onde? De fora do reino de Deus, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Está aí. É um pecado, irmãos, que é abominável diante do Senhor. E nós sabemos, irmãos, em 1 Timóteo 2:5 diz que só há um mediador entre Deus e o homem, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ninguém pode salvar o pecador a não ser por Jesus. Santos não pode salvar, homens não pode salvar, nenhum ser humano pode salvar. Maria não pode salvar, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano, ele, se não for por Cristo, ele está destituído diante de Deus. Então, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de alerta hoje. Quando nós vemos o nosso país, irmãos, caminhando, as pessoas cegas, irmãos, ali, seguindo, irmãos, a imagens de esculturas, seguindo a ídolos, e nós vemos que tudo isso, irmãos, é algo que é abominável diante de Deus. As pessoas hoje, elas precisam ouvir o Evangelho. As pessoas hoje, elas precisam ouvir que somente o Senhor salva, que somente o Senhor é capaz de perdoar pecados. Não há outro mediador
entre Deus e o ser humano a não ser Jesus Cristo. Eu estava lendo também Atos capítulo 17, para nós encerrarmos. O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Atenas, e eu comecei a ler este capítulo, e ali eu vi uma coisa interessante. A cidade de Atenas, na Grécia, era a cidade onde nasceu ali os maiores pensadores da humanidade: Sócrates, Aristóteles, Platão, pessoas extremamente, uma mente brilhante, filósofos ali, inteligentíssimos. Mas quando você olha Paulo caminhando pela cidade de Atenas, Paulo ele começa a olhar uma cidade cheia de ídolos, e de repente Paulo ele chega no lugar onde estava vazio, e estava escrito ali: ao Deus desconhecido. E Paulo fala para os atenienses: e a este Deus desconhecido é o Deus que eu prego, é o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que vai julgar toda a humanidade em determinado dia. Então nós vemos, irmãos, um lugar ali, extremamente de pessoas ali inteligentes, mas de uma absoluta, ignorância espiritual, uma ignorância sem tamanho ali naquele local. Então, irmãos, nós deixamos aqui esta mensagem hoje, para meditação. Você que vai ouvir esta palavra, talvez você, até no dia de hoje, você caminhou ali adorando ídolos, mas quero que você saiba que este pecado é algo que Deus ele tem o poder de perdoar. Ele pode perdoar este pecado se você se voltar para o Senhor de todo o seu coração. Então, é esta mensagem que eu queria deixar aos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.